Esta conferência será gravada agora. Bom, meus irmãos, então nós estamos estudando esse livro, Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. É um livro que ele vai nos apresentar vários, né? Foi uma escolha, claro, do editor, do autor do livro também, várias situações pelas quais nós vivenciamos e por vezes nós não nos atentamos, né, sobre o perigo, a criticidade, por eles serem assim tão pessoais e até mesmo serem cotidianos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Pecados esses que nos levam a escorregar de uma forma bem sutil, né, de uma forma bem pitoresca. Não são pecados que poderemos julgá-los assim grotescos ou grosseiros, como assassinato, como o adultério, como a idolatria, mas nós vamos ver que todos esses pecados grotescos, eles têm a sua origem nesses pecados sutis. São provocados por eles, ou pelo menos passa-se, né, em comum acordo, ou passa-se de forma combinada, tais pecados, eles fazem parte sim. Então, nós, só relembrando aqui, nós já estudamos sobre impiedade, estudamos sobre ansiedade e frustração, estudamos sobre insatisfação, ingratidão, orgulho, né? E hoje nós vamos estudar sobre egoísmo. Eu vou compartilhar agora minha tela com os irmãos. Ok. Bom, então nós vamos estudar o capítulo 12, né, do livro. Só uma nota, né? O pastor anunciou que o presbítero Fortunato, que ele entrou agora na sala, né, seria o preletor, né, de hoje. Agradecemos o irmão, foi consultado, mas o presbítero Fortunato, ele agradeceu o convite e achou por bem que mantivéssemos com os professores da classe de jovens, eu e o professor Márcio, para não mudar o dinamismo, tá? Então, mas todos podem participar, todos estão convite dado, né, para que possam então participar na aula assim que pudermos abrir a palavra para os irmãos, ok? Bom, então capítulo do egoísmo, né? Esse capítulo ele pode a princípio nos dar uma seguinte situação, né? Eu não sou uma pessoa egoísta, ou então eu entendo que o egoísmo ele tem uma característica muito própria, né? No sentido de que eu sei identificar rapidamente uma pessoa egoísta, né? É uma pessoa que quer tudo para ela, não divide nada com ninguém, ela está em primeiro lugar, e isso está certo, né? Isso faz parte do conceito, mas nós vamos ver que existem algumas nuances, e essas nuances elas são muito muito escondidas. E eu espero que os irmãos, eles, assim como eu, quando estava estudando, que já li o capítulo 2 vezes, se identifique e peça ao Senhor, então, misericórdia para aquilo que a gente tem cometido, tem realizado, né? Em relação a especificamente em relação a esse pecado, em relação a esse pecado. Só um minuto, eu aqui. Bom, capítulo seguinte, anterior, perdão, nós estudamos sobre o orgulho, né, no capítulo 11. Então, vimos pelo menos 4 abordagens acerca do orgulho. São assuntos, volto a dizer, são assuntos bastante amplos, não temos condições de abranger todo o assunto, todas as particularidades, mas a nossa proposta sempre vai ser voltada, né, para seguir a orientação do livro.
volta, uma hora ou outra volta, a gente sai um pouquinho, escapa um pouquinho do livro para trazer um pouco, enriquecer também a aula, mas a gente vai procurar não fugir muito do livro. Então, no artigo anterior, o capítulo sobre orgulho, então o autor ele separou em pelo menos 4 formas de orgulho identificadas no universo cristão, né? Orgulho da moralidade, sentimento de superioridade, né? Superioridade moral, onde nós somos melhores do que os outros e com isso nós inferiorizamos os demais. Nossa moralidade é tal que nós somos irrepreensíveis, né? Que nós somos perfeitos. E isso nós vimos que isso é pecado, esse orgulho, né? Essa moralidade toda, moralidade parecida com a dos fariseus. Orgulho doutrinário é um perigo também, né? Falando da nossa fé, na fé reformada, quando colocamos isso como uma bandeira de forma que todas as demais doutrinas elas não têm o seu lugar e é uma forma perigosa. Não é que a nossa doutrina seja errada de forma nenhuma, ela é bíblica, está baseada na palavra do Senhor e temos sim que pregar a verdade. Isso nos foi ensinado na aula passada. O pecado está onde? Onde há uma presunção da nossa parte de que quem não pensa igual a mim é inferior. Então, se meu irmão na fé ele não pensa igual aos princípios, os dogmas ou aos 5 solas que a Bíblia apresenta e nós defendemos, ele é inferior a mim. Isso é pecado. O terceiro pecado que nós vimos, né, a segunda parte, né, a terceira parte em relação ao orgulho, orgulho das realizações. Nossas conquistas se devem à nossa capacidade, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom naquilo, eu sou o melhor cantor, eu sou o melhor preletor, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor trabalhador. Isso tudo fui eu que fiz. Eu estudei, eu consegui ter minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado. Eu. E nós vamos ver que a lição de hoje ela tem uma ponte com essa lição, né, do orgulho. O egoísmo parte, né, inteiramente ligado, né, a esse orgulho das realizações. Então, e nós vimos então que as nossas conquistas não dependem do nosso braço, depende do nosso Senhor em realizá-las. E o espírito de dependência, né? Aquilo que também é muito próprio de pessoas que são arrogantes, né? A resistência à autoridade e a insubmissão, né? Espírito de insubmissão. Então, eu não obedeço porque a minha posição é a que está certa, eu penso assim, ninguém vai mudar meu pensamento. E isso é também, voltando, olhando para o nosso universo, né? O nosso arraial cristão, como existem crentes insubmissos, resistentes às autoridades eclesiásticas. Louvam, mas no momento em que são confrontados, são disciplinados, eles rapidamente eles não obedecem às autoridades e se tornam então pessoas insubmissas. Então isso tudo são facetas do orgulho e isso nos faz pensar e perceber que estamos bem distantes do ideal cristão. Então são ensinos que nós estamos tendo com o propósito de não supervalorizar tais pecados que estão ocultos e agora eles estão sendo de forma transparente expostos, cada um no seu interior, e eu não posso supervalorizá-los e sim combatê-los. Isso nós temos estudado sempre a cada lição. Então, hoje que nós vamos ver? Vamos estudar sobre egoísmo. E o egoísmo também, o autor, ele vai nos apresentar pelo menos quatro áreas que ele julgou serem necessárias voltadas para o universo cristão. Tem interesse, tempo, finanças e descortesia. O egoísmo, a gente está sempre fazendo essa parte aqui,
No dicionário português, Michaelis, é o que eu tenho sempre utilizado, é descrito da seguinte forma: a atitude daquele que busca o próprio interesse, acima dos interesses dos demais. Então, é alguém que sempre busca o seu próprio interesse. Primeiro o seu umbigo, sempre o seu umbigo, e em segundo ponto o seu umbigo, sempre serei eu. Então, é a atitude daquele que busca o seu próprio interesse. É uma definição comum da palavra egoísmo, né? Na etimologia da palavra, ela vem de ego, do latim ego, que significa eu, mas o sufixo ismo, apesar de no nosso português ter sido trazido pelo latim, mas esse sufixo ismo ele é grego e traz a ideia, né? Traz a ideia de ideia, teoria, doutrina, ou seja, por isso que nós temos cristianismo, né? O ensino, a doutrina de Cristo. Então o egoísmo ele traz eu sou o objeto de estudo, né? O meu ego é o objeto a priori de estudo. E alguns termos associados que nós vamos ter também, né, durante a lição: egoísta e egocêntrico, né? Então são termos associados, paralelos, que vêm mesma raiz, e nós vamos ver também aqui um pouco falando a respeito deles. Então, primeira consideração, né, umas considerações iniciais: o egoísmo ele é um pecado trabalhoso de ser exposto, porque é fácil vê-lo nos outros, mas é difícil enxergá-lo em nós mesmos. Então, é muito fácil nós apontarmos, apresentarmos, identificarmos o pecado de outrem. Fulano de tal, ele é muito egoísta, ele tomou aquela decisão sozinho, pensou nele. Aquele jogador de futebol, ele é egoísta, porque ele podia ter tocado a bola para o outro que estava livre na área, e não tocou, não deu passe. Ele quis fazer o gol, ou seja, ele queria a glória para si, não quis dividir com ninguém. Então, nós conseguimos ver isso, né? Os políticos são egoístas, o meu pai é egoísta, a minha mãe é egoísta, o meu líder espiritual é egoísta. Nós conseguimos identificar, ou buscamos identificar, nas pessoas, né, o egoísmo. Mas é trabalhoso de enxergar isso em nós, né? Em que ponto eu sou egoísta, né? De que forma eu sou egoísta? Eu sou cristão, dou as minhas contribuições, estou tendo um espírito voluntarioso durante essa pandemia. Onde é que isso, como é que isso brota? Como é que eu consigo identificar isso? Então, vamos seguindo, que a gente vai tentar esclarecer, e os irmãos depois podem contribuir. Então, todos nós nascemos com a natureza egoísta. Todos nós nascemos. Um exemplo prático são crianças, né? Você olha para as crianças, elas estão ali brincando, de repente começam a brigar por algum objeto, algum brinquedo. E aí é fácil identificar isso. A criança: não, isso aqui é meu, não lhe dou. Esse carrinho aqui é meu. E aí a gente começa a perceber desde a criancinha, aquela que está no parquinho junto com os seus amiguinhos, e não dá, né? Mas ao mesmo tempo nós conseguimos ver também crianças que são dadivosas, né? Nesse mesmo universo. Mas o princípio todos nós nascemos com a natureza egoísta. Se nós voltarmos um pouquinho lá para o Éden, Adão, além de ser covarde, ele foi egoísta ao manifestar que o problema não estava nele, o problema estava na sua esposa, quando Deus o confrontou, né? Ele se protegeu. Ele foi o objeto da sua defesa. Ele fez uma autodefesa. Não fui eu, foi a mulher. Então, ele se esvaziou de qualquer culpa, né? E ele se apresentou, portanto, como sendo aquele que não teria nenhuma culpa. Então, ele foi egoísta naquele ponto. Então, o egoísmo ele é uma das manifestações da carne que continua a guerrear contra o espírito. Então, apesar de e tentarmos, né, dizer que não, nós não temos egoísmo, nós em algum ponto nós seremos egoístas. Muito mais do que nós pensamos. Nós iremos identificar em nós mesmos alguns pontos de egoísmo, algumas áreas em que nós somos mais egoístas
do que outras áreas, claro, cada um é diferente do outro, mas tenha isso em mente. É uma manifestação perigosa da nossa carne, mas ela é presente, assim como orgulho, como nós vimos na aula passada. Tá? Então, fizemos uma pequena enquete ontem, alguns irmãos participaram, eu agradeço mais uma vez aqueles que participaram, onde foi perguntada, aponte 3 áreas em que você manifesta atitudes egoístas. E eu dei alguns exemplos, ajudei os irmãos, dei um empurrãozinho aí nos irmãos, para poder não ficar com respostas muito distantes daquilo que a gente queria. Então, exemplo, eu vou aumentar aqui só um pouquinho a tela, para os irmãos verem. Então, áreas em que os irmãos que contribuíram disseram, eu tenho trabalho em relação ao egoísmo nessas áreas, relacionamento, relação ao tempo, conhecimento, essas áreas, essas palavras que estão em maior destaque, elas são justamente as que foram mais citadas. Finanças, relacionamento, tempo, o conhecimento, projetos, e outras áreas que os irmãos estão percebendo aí. Então, nós vamos utilizar, vou apresentar novamente isso lá no final da nossa aula, para a gente ter um pouco mais de tempo aqui, mas notem que os irmãos apresentaram até outras áreas, as quais nós não vamos trabalhar aqui diretamente nessa aula. Uso do tempo já está ali, foi dito, mas nós temos ali uso da televisão, em relação a alguns objetos, oração, serviço ao próximo, interesse, tempo, namoro, amizade, enfim. Várias áreas que os irmãos apresentaram que tem problemas com egoísmo. Tá? A pesquisa foi anônima, então não sei quem foi que comentou. Vamos lá. Bom, deixa eu só... Pronto. Quem entrar na sala, desliga o microfone, por favor. Vamos continuar aqui. Então, essas são as 4 áreas que o autor, no capítulo que nós estamos estudando, ele propõe. 4 áreas em que o egoísmo se manifesta nos cristãos. Então, como eu falei, nós conseguimos identificar essas áreas, outras áreas, enfim, em diversas abordagens ou diversos estudos que nós fôssemos fazer aqui, tá? Mas vamos trabalhar essas 4 áreas. Interesse, tempo, finanças e descortesia, nessa ordem. Interesse, tempo, finanças e descortesia. Então, nossa primeira tópico aqui vai ser sobre interesse. Então, a princípio, somos tão propensos a nos interessar pelos nossos assuntos que mostramos pouco ou nenhum interesse pelas questões alheias. O que é que isso quer dizer? De uma forma bem simples e didática. Nós temos o costume de, numa conversa, num bate-papo, puxarmos a atenção para nós. Nós somos o alvo, nós queremos ser o alvo da conversa. Se estivermos falando a respeito de futebol, por exemplo, o nosso time é o principal, tem que ser a principal, tem que ser o principal objeto do assunto. Se estivermos falando sobre filmes prediletos, eu quero ultrapassar a opinião do outro. No universo de trabalho, reuniões, grupos de trabalho, isso tem muito e acontece muito. A minha opinião vale mais do que a do outro. E vai nessa guerra a minha opinião. Os meus interesses nos assuntos, eles estão acima das opiniões alheias, das questões das outras pessoas. Isso é uma abordagem, meus irmãos, bem sutil, que nós fazemos no nosso dia a dia e, por vezes, nós não percebemos. Em casa, a esposa vai falar e você diz, não, é assim, assim, assim. E eu sou réu, confesso que isso, por vezes, eu sou pego escorregando nesse ponto. Ou seja, a sua palavra, ela tem mais valor do que a palavra do outro. Em diversas áreas. Então, gostamos de falar e de nos fazer ouvir.
Então, pessoas que falam demais, né? Elas têm um problema sério em não gostar de ouvir. E nós já estudamos a respeito disso. Seja tardio em falar, né? Seja tardio, seja demasiadamente demorado em falar. Isso nós já estudamos lá na igreja a respeito desse assunto. Mas seja propenso a ser ouvinte. Isso é uma dádiva, é uma medida boa. Você dar vez a alguém, ser propício a alguém falar, saber ouvir, e as discussões podem surgir, mas elas têm que ser feitas em harmonia e com forma amorosa e sábia. Então, um ponto que o autor nos traz, e é interessante, e muitos podem estar se identificando com isso, nós somos tagarelas, mas não tagarela por falar coisas desapropriadas, mas eu quero falar aquilo que me convém, né? Os meus interesses estão em primeiro lugar. Nos gabamos dos nossos projetos e realizações. Então, por isso que eu falei que tem uma ponte com a lição passada, orgulho das realizações. Isso também é muito próprio. Eu fiz isso, né? Eu estufo o peito e vou... Não, eu fiz isso. Eu consegui passar. E o irmãozinho está querendo falar, não, mas eu construí a minha casa usando esses tijolos assim. Não, mas eu fiz assim, 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 porque isso, porque aquilo outro. Tem que seguir essa linha. Nós temos esse mau costume egoísta de não deixar o outro apresentar as suas considerações, e também nos gabamos dos nossos projetos e realizações. Eu fiz, eu comprei, eu tenho, eu sei, eu tenho um conhecimento mais vasto do que você, então eu posso falar com mais propriedade. A pauta sou eu que determino. Quando eu sou uma pessoa egoísta, a pauta sou eu que determino. Terceiro ponto. Costumeiramente, não damos a atenção devida aos outros. Esse é um ponto que a gente faz isso aí de rodo, né? De uma forma assim mecânica ou automática. As pessoas estão falando conosco a respeito de algo interessante e de repente a gente faz, é interessante. Não se deu a atenção devida, não se deu a consideração devida. Isso eu vou falar um pouco lá no final, que o autor até diz assim, esse tipo de pecado, o egoísmo em relação aos interesses, ele por vezes se confunde com consideração. A gente pode dizer, mas isso é só falta de consideração. Não é. Não é. É uma demonstração que aquilo não me interessa. Porque o que interessa é aquilo que o meu eu tem necessidade de ouvir. E aí, um exemplo aqui, né? Interessante, né? Isso, quem nunca fez isso? Né? Daí dizemos, lá vem ele ou ela novamente com aquele mesmo assunto. E aí tem um exemplo que é fatal para todo mundo. Conversar com pessoa idosa. Quem já teve a experiência de conversar com seu avô, seu bisavô, e ele vai contar aquela mesma história pela terceira vez. E você ouviu a primeira, a segunda já tá com um sorriso meio mecânico, a terceira você, hoje em dia, né, coloca o fone de ouvido. E acabou. Então, lá vem novamente aquela pessoa com aquele mesmo assunto. Notem, gostamos de falar de nós mesmos e de nos fazer ouvir, nos gabamos daquilo que fazemos e do que falamos, temos o costume de não dar atenção devida às pessoas. Isso não é egoísmo? Eu preciso ser ouvido, eu preciso ser louvado, e eu não gosto de dar atenção às pessoas quando elas vêm falar comigo a respeito de algum assunto. Seja um assunto interessante, não seja um assunto que não seja tão interessante. Vamos seguir. O egoísmo, ele revela que nos preocupamos somente com a nossa vida. O egoísmo, ele vai revelar que nos preocupamos somente com a nossa vida. E aí vocês começam a pensar, vão pensando aí em áreas, a abrangência desse perigo, né? De como isso é perigoso. Eu começo a me preocupar somente com a minha vida. Isso é sintoma de egocentrismo, né?
eu não penso, se a gente fizer uma ponte com a devocional que nós ouvimos hoje pela manhã, eu não penso no próximo, eu não vou sair do meu apartamento para perguntar se alguém quer ajuda, enfim, ou eu não vou socorrer algum membro da igreja necessitado, porque eu penso primeiro em mim, né? Somente na minha vida. Há um interesse muito grande por trás de tudo isso. E nós vamos ver mais à frente que é um interesse mais perigoso, quando a minha vida está em primeiro lugar do que seguir a Cristo. Os meus interesses, eles são prioritários do que o carregar cada um a sua cruz e seguir a Cristo. E aí uma pequena chargezinha aí para os irmãos, bem rápido. Dois casais aí, né, fazendo um jantar ou um primeiro jantar, um primeiro encontro, e a moça fala, né, mas vamos, me fale sobre você. Aí ele fala, eu não gosto de falar sobre mim. Ela, por quê? Aí ele responde, não sei, eu sou tímido, eu sempre fui assim, eu não sou egocêntrico, eu acho deselegante, eu gosto de ouvir, eu tenho este dom, eu sou muito atencioso, eu sou diferente, eu prefiro escutar, eu não sei você, mas eu falo pouco. Vejam, se isso daí não combina um pouco conosco em algumas situações, né? E aí o egocentrismo, né? O dicionário também ele apresenta da seguinte forma: tendência para referir tudo a si mesmo. Então, a pessoa egocêntrica ela tem a tendência para referir tudo a si, preocupação exclusiva consigo e com seus próprios interesses, individualismo extremo, individualismo. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. Então, é um pequeno exemplo do que acontece por debaixo dos panos, né? Eu, de uma forma, quando eu estou na igreja, eu, quando estou sendo eu mesmo. Né? Eu sou assim, né? Sou egocêntrico, o homem é egocêntrico. Então, quais são as nossas principais áreas de interesse, né, mais afetadas pelo egoísmo? Os irmãos contribuíram com algumas, eu trouxe aqui mais um tanto. A gente vai falar bem rapidamente sobre elas para não demorar muito. Então, a área de estudo, o trabalho, status, segurança, seja segurança patrimonial, seja segurança em relação a estar seguro de alguma forma, financeiramente ou não, família, saúde, política, lazer e a igreja. Né? Então, são áreas que podem ser afetadas pelo nosso egoísmo. Meu interesse pelo estudo está acima de tudo. Não me interrompa, não faça isso, não faça aquilo. Meu trabalho também, eu posso ser uma pessoa egoísta no trabalho. Né? Uma pessoa que não compartilha o conhecimento com ninguém. Né? Aquela máxima que eu sou insubstituível. Né? Então, notem, eu tenho isso, pessoas têm isso, né? Melhor dizendo, de uma forma bem sutil, de uma forma bem fazendo parte já da sua vida, do seu dia a dia. Veja como isso é perigoso. Né? Eu tenho interesse em ter status, né? Ou seja, eu não me interessa as outras coisas da vida. Eu quero crescer na vida para ter status. Aconteça o que acontecer. Então, essa é a mente, meus irmãos. A mente de uma pessoa que tem interesse, né? O egoísmo por interesse. Vejam como isso aí pode estar bem enraizado, né, no nosso coração, bem grudado no nosso coração. E por vezes a gente não percebe isso. Né? Política, lazer, igreja. Né? Qual é o meu interesse de ir para a igreja? Meu interesse é conhecer as pessoas, meu interesse é arranjar namorado, né? Namorada. Eu quero casar, por isso estou indo para a igreja, que eu sei que são pessoas que são bons cidadãos, né? Temem ao seu Deus, ou estou indo para a igreja com o interesse de adorar aquele que me salvou, aquele que morreu pelos meus pecados. É perigoso quando a gente pensa que eu não sou uma pessoa egoísta em nenhuma dessas áreas. E é muito difícil a gente não ter uma ponta de egoísmo em alguma dessas áreas. É muito difícil. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, na nova Almeida atualizada, na versão, né, Almeida atualizada,
tem um texto interessante, a tradução está assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Isso é o versículo, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Recomendação bíblica: não façam nada por interesse pessoal, não façam nada por vaidade, façam com humildade, considerando os outros superiores a nós, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A igreja de Atos, cada um, né, Atos 2,6 vai dizer, cada um não tinha o que era seu, né? Se compartilhavam, dividiam a comida, estavam juntos em oração, o interesse era comum, não existia, no início da igreja, não existia interesse próprio. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, nos diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outro. Ou seja, considere o do outro superior ao seu. Considere olhar para a outra pessoa. Considere observar o que a outra pessoa precisa. Considere dar atenção a outra pessoa antes de si mesmo. Outro texto também importante é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Mas o início dele é o ponto em destaque que eu queria deixar para os irmãos. Sabe, porém, Paulo falando a Timóteo, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E aí Paulo segue, né? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Você vai ver que nessa lista de pecados citados por Paulo, todos eles vão ter a raiz no egoísmo. O avarento, né? O jactancioso, o arrogante, aquele que blasfema, ou seja, eu estou em primeiro lugar. Né? Desobediente aos pais, porque eu estou em primeiro lugar. Eu não me interessa obedecer aos meus pais, não interessa nem obedecer a palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe, mas eu estou em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar, os meus interesses estão em primeiro lugar. Então, a raiz está no egoísmo. E essa palavra grega, ela vem, a palavra grega para isso é philautos, que significa aquele que ama a si mesmo. É como se fosse assim, pois os homens serão amantes de si mesmo. Isso está na tradução revista e corrigida. Serão amantes de si mesmo, bem atento aos próprios interesses. Então, notem que são demonstrações bíblicas. A Bíblia não esconde essa face do ser humano. Pessoas que precisavam ser alertadas, cristãos precisavam ser ensinados que não coloquem os seus interesses acima dos outros. Né? Porque tais homens serão assim no futuro, serão amantes de si. E aí a gente pode abrir um leque aqui de coisas que os irmãos podem depois citar ou pensar, né? Quando você tem, né, o ativismo de que o corpo é meu, né? O corpo é meu e eu que determino o que é que faço do meu corpo. Então, se eu vou praticar um aborto ou não importa a ninguém. Eu dou a palavra final. Eu não tenho um Deus acima de mim. Eu não preciso me dirigir a ninguém. Não devo satisfação a ninguém. Pecado do orgulho do espírito independente. Egoísmo. Leva ao egoísmo. Então, esse é um ponto. Vamos seguir, para a gente adiantar aqui um pouco. Isaías 58, 13, 14, a parte A, o Senhor adverte ao povo de Israel: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Veja que a advertência do Senhor e veja se isso daí não traz um ensino para a gente hoje. Hoje, especificamente no dia do Senhor. Se desviares o pé de profanar o dia do Senhor, o sábado do Senhor, e de cuidar daquilo que nos interessa,
no santo dia do Senhor. Como nós temos quebrado, meus irmãos, esse mandamento. Isso fruto do nosso egoísmo. De dizer, não, isso aqui é eu que vou fazer, isso aqui é meu, não tem ninguém vendo, não tem nada demais. Vejam a profundidade de um pecado que a gente ignora. Né? Por quê? Porque eu só enxergo esse pecado nos demais. Eu não enxergo em mim, eu enxergo nas outras pessoas. Né? Eu tenho a, a facilidade de ver que o meu irmão está quebrando o dia do Senhor. Eu tenho a facilidade de botar o dedo, né, e dizer, não, ele está cuidando dos seus próprios interesses. Ele é um empresário e poderia estar com as portas fechadas. Né? No lazer, na área do lazer, vou pegar um exemplo prático, daquilo que nós colocamos lá atrás, no slide anterior. Hoje é o dia do Senhor, mas eu quero ver o time do meu coração. O Confiança vai jogar contra o Cruzeiro, ou ia, né? Não sei mais, nem se vai ter mais campeonato. Ia jogar contra o Cruzeiro, então, e vai ser no domingo. Eu vou, porque é o meu time do coração. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. No meu santo dia. Dádiva colocou aqui, né? E o presbítero Kleber. Tudo vai girar, sim, em torno, né? Da idolatria, né? Tudo vai passar, sim, Dádiva e presbítero Kleber, né? O orgulho, vaidade, enfim. Tudo, quando a gente coloca o nosso eu no centro, nós já estamos sendo idólatras. Nós somos idólatras nesse ponto. Seremos idólatras. Então, uma nota aí para os irmãos. A sutileza do egoísmo faz com que profanemos o dia do Senhor. A sutileza do egoísmo faz com que profanemos o dia do Senhor. É da gente pensar, meus irmãos. Pode parecer legalismo, pode parecer pensar o que seja, mas a palavra do Senhor está dizendo: nós devemos cuidar dos nossos próprios interesses no santo dia do Senhor. Não estou dizendo dos interesses que são necessários, né? A saúde, o alimento que por vezes a gente não tem recurso para comprar, tem que fazer a comida mesmo. Mas outras coisas nós não devemos desonrar esse dia. Né? Tem que ter muito cuidado com tudo isso que nós estamos fazendo e fazemos de uma forma bem leve, como se nada estivesse acontecendo. Bom, então, esse ponto do interesse, ele é muito rico. Né? Se a gente fosse aqui se debruçar, percebam que é um leque muito grande de situações que nós podemos estar pensando agora, nossa cabeça pode estar a mil, e lembrando, né? Lembrem daquelas pessoas que Cristo ele chamou para seguir, né? Durante a sua caminhada. E muitos disseram: não, eu não vou agora, eu preciso enterrar, sepultar os meus pais. Né? É um exemplo que Cristo dá. A resposta de Cristo deixe os mortos sepultarem, né? Os seus próprios mortos. Eu sou mais importante do que tudo isso que tem acontecido, do que até a sua própria necessidade, o seu próprio interesse. Eu sou mais importante. Então, a Bíblia vai demonstrar, a gente pode percorrer de Gênesis ao Apocalipse, se esse pecado do interesse, se ele não está, né? Se você não vai ver ele passeando de uma forma bem explícita, por vezes implícita. E a gente usa isso, ou a gente não percebe isso, melhor dizendo, na nossa vida, e não dá a devida atenção, né, para esse pecado, ou essa faceta do pecado tão horrendo, tão horrendo. Então, nosso próximo ponto aqui vai ser tempo, né? Tempo. Vamos pensar aqui um pouco sobre tempo. Quando é que nós estamos sendo egoístas com relação ao tempo? Né? Quando é que nós estamos sendo egoístas com relação ao tempo? Então, vamos seguir aqui. Então, tempo, a princípio, ele é uma mercadoria preciosíssima. Né? O tempo, ele não é palpável. Né? O tempo é algo que a gente não controla. Né? O tempo ele não pode ser alterado, ele não pode ser encurtado,
ou acrescentado. Somente o Senhor pode fazer qualquer coisa em relação ao tempo, porque ele é eterno. O Senhor é o Deus eterno. O tempo é algo para a gente, né? Não existe tempo para Deus. Deus é a eternidade. O tempo é para a gente poder se situar, se situar no tempo. Permita-me ser redundante. Nós temos, né, por força das normas e das leis e dos estudos, nós temos a quantidade fixa de tempo no dia. Nós temos 24 horas para fazer todas as nossas atividades. Então, se você tem uma tarefa para entregar amanhã, dia 1º de junho, o seu tempo é até amanhã, 1º de junho, 23h59. Passou de 23h59, já é dia 2 de junho. Então, seu tempo é limitado por esse aspecto. Você vai ter um tempo fixo. E você vai precisar, então, saber dosar esse tempo, né? Porém, constantemente nós estamos ocupados, estressados, sem tempo. A palavra é essa. Vai falar com alguém que você vai precisar de ajuda de alguém, a pessoa vai dizer, não, estou sem tempo agora. Agora não tenho tempo. Você por exemplo, nós precisamos de tempo, né? O pastor precisa de tempo para poder preparar a devocional, precisamos de tempo para poder preparar, né, a aula para os irmãos. E o tempo, ele é necessário, nós precisamos saber dosar o tempo, nós precisamos saber trabalhar o tempo, né? E aí, chegamos no ponto, né? Eu vou adiantar aqui para os irmãos, nós somos egoístas quando guardamos obsessivamente o nosso tempo ou tiramos vantagem do tempo de outra pessoa. Vamos lá, com uma situação prática. Alguém me pede para fazer determinada tarefa, né? Uma tarefa voluntária. E eu então digo que eu não tenho tempo para isso, porque eu preciso assistir minhas lives, assistir meus vídeos, eu preciso ler os meus livros de cabeceira, eu preciso passear com meu cachorro, mas também, e aí eu não dou nenhuma resposta, quando eu poderia ter um tempo dentro dessas 24 horas para dar atenção ao interesse do meu irmão. Mas também, por outro lado, eu sou egoísta quando eu não quero fazer aquilo que eu deveria fazer, ou seja, eu deveria trabalhar com minhas próprias mãos, deveria estudar com com os recursos que o Senhor me concede, deveria buscar o saber um pouco mais, e aí eu sempre coloco isso nas costas de alguém. E aí eu começo a tirar vantagem do tempo da outra pessoa. O tempo exímio que aquela pessoa tem, eu coloco parcela do meu tempo, fração do meu tempo e jogo para ela, quando ela só tem 24 horas de um dia, por exemplo, se a gente for encurtar a nossa escala aí de trabalho dentro de 24 horas. Então, eu sou egoísta nas duas faces. Quando eu nego um pouco do meu tempo a alguma atividade, alguma ajuda, alguma necessidade de alguém, e principalmente quando eu nego parte do meu tempo à palavra de Deus. Quando eu nego parte do meu tempo a estudar a palavra de Deus. E eu sou egoísta quando eu tiro vantagem do tempo exímio de outras pessoas. Eu não penso no que as outras pessoas podem estar passando, ou a situação que está vivendo, ou se ela tem tempo para me atender. Vejam como é sutil, mas eu passo a ser egoísta nessas duas áreas. Tanto quando eu me nego, quanto quando também eu busco não agir de forma nenhuma e coloco na conta do outro aquilo que seria dever da minha pessoa. Então, o autor ele coloca uma área que é interessante e não deixa de ser verdade. No lar, podemos perceber o nosso egoísmo com relação ao tempo. Vamos sair um pouco da esfera teórica e vamos vir para a nossa área, para o nosso cantinho, para a nossa casa. No lar, podemos perceber o nosso egoísmo com relação ao tempo. No domingo passado, o professor Márcio ele deu um exemplo do lavar prato, né? Quando ele usou o exemplo dizendo que lavou o prato lá de Evinha, que estava lá, e Evinha, então, agradeceu a ele por ele ter lavado os pratos. Ele dá exemplo em relação ao orgulho.
No segundo dia que ele foi lavar, ela não deu nenhum parabéns ao professor, né, a Márcio. E aí ele começou a ficar, opa, tem uma coisa errada aí, né? O orgulho dele começou a aparecer. Mas pegando o ponto aí, quando a gente fala assim, no lar, podemos perceber o nosso egoísmo com relação ao tempo, porque no lar a gente tem o dever de saber dividir o tempo, né? Sendo mais prático para os homens, né? Ajudar suas esposas, né? Ajudar suas esposas dentro de casa. Claro, você tem mulheres que são exímias, batalhadoras, guerreiras, que dizem, não, deixa isso aqui comigo, isso aqui eu faço, pode deixar. Elas precisam ser louvadas por isso. Mas também nós temos aquela mania de colocar homens, nossas pernas para cima do sofá, e então deitar no travesseiro, no colchão, no travesseiro, na almofada, e vamos tirar nossa soneca. E aquele tempo, ele foi gasto somente pela nossa patroa, né? Filhos que não ajudam seus pais nas tarefas, né? Dentro de casa. Há uma série, uma infinidade de exemplos que vocês podem conversar depois durante o almoço e ver, opa, de fato agir assim dentro de casa, com relação ao tempo, com relação aos meus interesses, né? E aí, então, passamos a não trabalhar conjuntamente isso, né? Então, um outro exemplo aqui, familiares que não se relacionam adequadamente, porque não dão prioridade ao tempo, né? Não priorizam essa atividade. Algo que o pastor falou agora na sua devocional, né? Aproveitem esse momento, aproveite o tempo que estamos isolados e conversemos mais, né, uns com os outros. Às vezes não são tagarelices, não precisam ser tagarelices, mas coisas comuns que precisam podem ser objeto do diálogo. Convivam mais. E aí, quando não se dá tempo para isso, acontecem as tragédias dentro dos lares, né? As pessoas não se conversam, as pessoas não se conhecem mais dentro de casa, essa é a verdade, e muitos estão padecendo nesse momento agora de pandemia. Eu já dei o exemplo aqui para os irmãos, há um tempo atrás, aqui na vizinhança, teve um bate-boca dos infernos aqui. Um casal que não se suportava mais dentro de casa. Eles não souberam utilizar o tempo que eles tinham, e agora com o tempo que tem, para poder resolver os problemas, né? Estão vivendo e convivendo, não sei nem se estão convivendo mais, mas isso é falta de prioridade, ou a mordomia do nosso tempo, né? A palavra seria essa. Eu preciso utilizar o meu tempo de forma exemplar. Tá? Se você trabalha, use o seu tempo para trabalhar. Não use o seu tempo no trabalho para estar acessando o Facebook, acessando o YouTube, roubando o tempo, né, do seu patrão. Em casa, você precisa dosar o tempo e fazer com que as pessoas não sobrecarreguem, né, não seja um fardo. Outro exemplo, né, tarefas que sobrecarregam apenas uma pessoa da casa. Né, o exemplo que o autor usando lá ainda como exemplo. Então, você vê sua esposa fazendo o almoço, lavando os pratos, passando panos na casa, cuidando dos filhos, botando o filho para tomar banho, enfim. E você fica usando o seu tempo para outras coisas menos importantes que poderiam ajudar, né? Eu estou falando aqui, meus irmãos, eu falo para mim também, tá? Porque as situações pelas quais estão sendo tratadas aqui, todos nós passamos. Melhoramos, caímos, melhoramos, escorregamos. Então, relacionamento, o tempo serve para isso. Deus nos deu essa bênção, né, de podermos utilizar e saber utilizar bem o tempo. E aí tem uma outra chavezinha interessante aqui, tá? O guri pergunta ao pai alguma coisa, o pai diz, não posso, filho, preciso ganhar dinheiro. Ou seja, está preocupado com o financeiro, a parte financeira. Vou indo, querida. E o guri fala, pai, ele quer, quanto custa meia hora do teu tempo? O filho queria apenas um momento com seu pai, alguns instantes com seu pai, com a família, vamos pensar assim. E não existia tempo para a família, para
harmonia. Como muitas casas hoje não há tempo. Então você vê filhos que vão para o quarto, se trancam no quarto, o quarto é meu, né? Bata antes de entrar. Né? Você tem hoje a TV que toma nosso tempo, né? Você tem a internet que toma nosso tempo, e você não tem tempo para nada, que é importante. Né? E Gálatas, capítulo 6, versículo 2, vai nos dizer o seguinte: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, nós, usando o exemplo do lar, que o autor nos coloca, nós precisamos observar para que não haja um peso no tempo das pessoas, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos filhos dos seus pais, de forma que o tempo deles seja encurtado e o nosso fique com sobra. Fique com hora extra, como se fosse possível aumentar as 24 horas que nós temos. Seguindo, com relação à vida espiritual, também podemos perceber o nosso egoísmo com relação ao tempo. Não temos tempo para meditar na palavra de Deus. Não temos tempo para a prática da oração. Não temos tempo para participar das atividades da igreja. Não temos tempo para ouvir a pregação do Evangelho. Não temos tempo para Deus. Pensem se isso não passou, se isso nunca aconteceu com vocês, se isso não está acontecendo com vocês, se isso não acontece comigo. Né? Qual o tempo que nós temos dedicado à meditação da palavra, à prática da oração, a participar de atividades, seja essa aqui agora, seja da devocional, que foi mais cedo, seja nas atividades presenciais que outrora havíamos e passaremos a ter com fé em Deus, para ouvir a pregação do Evangelho. Qual o tempo que nós estamos tirando para isso? Né? Qual o tempo que nós estamos dedicando ao nosso relacionamento com Deus? Então, há um lado positivo e há um lado negativo nesse isolamento. Né? Está bombando as lives aí. Né? Então, hoje em dia, tudo é live. Eu quero ver live, eu quero ver live, eu quero ver live. E cada live é 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. E aí você diz que não tem tempo para passar 1 hora lendo a Bíblia ou meditando. Não adianta ler sem meditar. Né? Vejam se isso não é egoísmo da nossa parte, meus irmãos. Se isso não é para a gente fazer, ou para nos fazer corar, né? Nos fazer meditar, nos fazer refletir acerca daquilo que nós temos feito com o nosso tempo. Então, quando não é do nosso interesse, nós não fazemos. Então, egoísmo de interesse, e aí puxa-se o egoísmo relacionado ao tempo. Quando não é do meu interesse, lembre, o eu está sempre em primeiro lugar. Eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Então, pensem mesmo, com sinceridade no coração de vocês. Se nós temos gasto, né, tempo suficiente para a nossa vida espiritual. E aí Lucas 9, 59 a 61, acho que foi o comentário que eu fiz no slide passado, é quando Jesus põe a prova os que queriam segui-lo. E aí eles colocam que tinham outros interesses, né, antes de seguir a Cristo. Né? Queriam sepultar, queriam, enfim, outras coisas mais. Muitos. E, na verdade, nós não podemos olhar para esses ex-discípulos de Cristo, que não o seguiram, e pensar que, por vezes, nós não somos iguais a eles, porque nós não temos tempo, não dedicamos tempo para a obra do Senhor. Então, o autor lhe trouxe um exemplo simples em relação ao lar. Tá? Então, você pode pegar esse exemplo do lar e trazer e levar para outra esfera, a esfera do trabalho, esfera do lazer, esfera como eu coloquei lá, né, do estudo, enfim. Você pode fazer esse exercício, faça esse exercício você mesmo. E eu estou trazendo aqui esse apego, né, ao nosso interesse em relação ao tempo, em relação à nossa vida espiritual. Ok? E aí o teólogo John Piper, ele teve o seguinte pensamento: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia, no dia que Cristo voltar,
que a falta de oração não era por falta de tempo. Vou repetir. Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração do seu povo, do povo de Deus, não era por falta de tempo. Porque nós temos tempo para ficar presos e aprisionados nessas ferramentas que são boas. Por vezes trazem um lazer que está hoje restrito, né, a 4 paredes, mas ela tem que ser medida, tem que ser comedida, né? Ela tem que ser controlada. Ela não pode nos controlar. Essa é a verdade. Uma outra parte aqui são as finanças. Então, vimos o egoísmo de interesse, o egoísmo com relação ao tempo, um egoísmo relacionado às finanças, né, ou ao dinheiro. Esse é um ponto aqui interessante, essa parte aqui, o que eu vou falar aqui, os irmãos não interiorizem, né, como sendo algo próprio da nossa comunidade, de forma nenhuma não vou falar isso, mas nós louvamos como conselho da igreja a contribuição que os irmãos têm dispensado, têm dado, né? Isso tem ajudado famílias, a Junta Diaconal tem trabalhado bastante em relação a isso, tem ajudado até outras igrejas mais necessitadas, mas não deixa de ser verdade aquilo que nós vamos ver aqui agora, tá? Essa primeira imagem aqui é um estudo dos últimos 10 anos, os últimos 10 anos foram até 2019, é um estudo do ano passado, portanto, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que apresentou isso, mostrando os países, né, as nações que são mais dadivosas, né, que fazem mais doações, trabalham mais em relação a isso. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Claro, a depender do critério, você vai ver que outros países vão estar em primeiro lugar, tá? Mas essa é uma pesquisa com organismos interessantes que fizeram. Então, em primeiro lugar está os Estados Unidos. Em segundo lugar, notem, Mianmar. Quem é Mianmar? Né? Um país, salvo engano, fica na Ásia, de língua portuguesa. Né? Então, falam português como nós, mas é um país pobre. Em segundo lugar, Mianmar. Terceiro, Nova Zelândia. Quarto, Austrália. Então, são países ricos. Irlanda, o quinto, Canadá, o sexto, Reino Unido, o sétimo, Holanda, os Países Baixos, né, o oitavo, Sri Lanka, outro país pobre, o nono, e a Indonésia, o 10º. O que é que eles fizeram nessa pesquisa? Para ser bem rápido e objetivo, né? Percentual da população que contribui diretamente às pessoas, né? Ou seja, eu ajudo as pessoas diretamente, ou eu contribuo através de organismos civis, seja ONGs ou missões, ou eu contribuo com o meu tempo. Tá? Então, deu tempo para a obra do Senhor. Então, a escala é essa daí. O nosso país, nesse estudo, em que envolveu 126 nações, 126 nações, perdão, o país está no 74º lugar entre todos os países e oitavo na América do Sul e México, né, que seria parte da América Latina. Então, 28% da população. Então, a média lá dos outros países, os primeiros lugares, está em 50%, 55% da população que se envolve. Eu não estou falando aqui em relação à quantia, mas em envolvimento. Existem outras pesquisas em relação à quantia, que não é o nosso foco aqui. Tá? Então, notem, nós brasileiros, nós não somos um país que tem essa preocupação muito com doação, né? Com financiamento voluntário. Nós não somos. Né? E aí tem alguns pontos aqui. Né? Talvez essa seja uma das áreas em que somos mais egoístas, né? Quando se trata de dinheiro, quando se trata de finanças. Né? Porque nós temos o Deus, falo nós, eu falo a humanidade, né? A humanidade, o homem. O Deus desse século é o dinheiro. Né? O dinheiro, que é a raiz de todos os males, é o que sustenta o homem. Né? É um dos tripés que fazem a fortaleza do homem natural, do homem ser Deus. E nós vimos agora, com essa pandemia, que o dinheiro não resolveu a pandemia e não vai resolver. Pessoas ricas estão adoecendo, né? Pessoas poderosas estão adoecendo. Enfim, mas é uma área que é perigosíssima, né? Que o nosso coração não pode estar nas riquezas e nas finanças. Então, a população em geral contribui pouco com recursos e com doação do seu tempo. Isso é uma verdade. A população em geral, ela contribui pouco.
ela não age voluntariamente quando precisa ajudar, se não for por uma força motriz, se não for por um empurrão. Então, temos a tendência, né, isso que eu estava dizendo agora, temos a tendência de contribuir para causas mais dramáticas. Então, o tempo que nós estamos passando agora é uma causa dramática. Então, as pessoas, as empresas, vocês veem isso no noticiário, as empresas estão doando milhões, não são reais, milhões de reais para causas. Isso é nobre, né? Isso é nobre. Mas o tempo vai passar, a pandemia vai passar. E aí nós vamos colocar toda a responsabilidade no Estado, de que o Estado tem que fazer, de que o Estado é obrigado a fazer, quando nós deveríamos ter esse coração dadivoso de ajudar as pessoas. Então, existem várias organizações que podem ser ajudadas. Existem ajuda, né, propriamente dita, seja com o tempo, seja ensinando, seja ajudando alguém, enfim. Então, esse é um ponto. E aí, a gente não pode esquecer, eu não vou me demorar muito nesse ponto, porque eu penso que os irmãos já têm conhecimento de causa. Nós temos só que lembrar que cada centavo que recebemos é uma dádiva de Deus. Tudo que nós recebemos é dádiva de Deus. Não só aquilo que está em papel, no formato de dinheiro, de moeda, mas tudo. Os nossos bens foram adquiridos por dádiva de Deus, porque Deus nos concedeu essa bênção de ter um trabalho, de ter uma renda. Louvem a Deus aqueles que nessa pandemia estão com seus salários ainda estáveis, não sabemos até quando, mas estamos ainda com os salários ainda, alguns estão com o salário ainda em dias. Agradeça a Deus por isso. Não agradeça aos homens, agradeça ao Senhor, porque o Senhor é quem mantém, o Senhor é quem provê. E em relação a isso, né, desses recursos que o Senhor nos concede, nós temos que ser exímios mordomos dos recursos. Assim como eu falei que nós precisamos ser mordomos do tempo que o Senhor nos concedeu e sabermos controlar esse tempo e usá-lo com bastante sabedoria, os recursos também. Então, não seja egoísta ao ponto de olhar somente para si e dizer: este dinheiro é meu, eu conquistei com o meu trabalho, portanto eu gasto como eu quiser. O coração do cristão não deve ser assim. O coração do cristão deve estar sempre observando quando as pessoas precisam de ajuda, seja através do Instituto da Junta Diaconal, seja através de uma doação direta, de um cuidado direto com aquele que você sabe que tem mais necessidade. Isso é ser cristão. Volto a dizer que o coração generoso, né, ele foi uma das marcas da igreja primitiva. Aquilo que os irmãos tinham, eles vendiam e tudo era comum entre eles. Isso não significa que nós devamos vender tudo agora e vamos viver o comunismo, né? De forma nenhuma. Significa que eu não estava apegado àquilo, eu me desapeguei daquilo. Né? Isso aqui não é tão importante para mim, é mais importante o bem-estar de alguém. Isso aqui não é mais importante para mim, mais importante é eu servir a Cristo dessa forma e desta forma. Então, as finanças, meu irmão, vários pregadores gostam de dizer, né, em alguns sermões, o bolso ou a finança, né, elas são a última parte que é convertida no cristão. Isso aí gostam de falar, eu não penso assim. Eu penso que Cristo renova o homem inteiramente. Você nasceu novamente, ele não deixa uma parte sem a devida correção. Mas no processo de santificação, que é doloroso, que as práticas antigas, elas ainda permanecem em alguma medida, você pode tá nessa linha, meu irmão, de dizer, eu não vou contribuir, porque se eu contribuir hoje, quem vai comprar meu pão amanhã? Se eu der R$ 9,99 para a campanha Covid-19, quem é que vai me devolver esses R$ 9,99? E eu volto a dizer, agradeço aos irmãos, à igreja em Aracaju e outros irmãos de outras comunidades que ajudaram e estão ajudando. E semanalmente a gente tem observado, né, semanalmente o presbítero Fortunato passa para o conselho a bondade dos irmãos, né, em estar ajudando, ou seja, o coração está sendo generoso. E isso mesmo que tem que ser, é uma marca do cristão. Né? Cristo foi generoso conosco, deixando a sua riqueza, deixando a sua glória, para morrer em nosso lugar. Quer generosidade maior que essa? Falta de generosidade
é falta de confiança naquele que nos provê, naquele que nos garante o pão de cada dia. Então, 2 Coríntios 8, versículo de 1 a 5, Paulo está falando para a igreja da Macedônia e as igrejas da Macedônia. E ele relata isso com a maior alegria, né, demonstrando a generosidade dos irmãos. Ele vai dizer lá, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, ou seja, eles estavam tribulados, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, ou seja, o próprio Paulo testemunhou, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Veja, uma igreja perseguida, atribulada, pobre, rogou ao apóstolo a graça de participarem da assistência aos mais necessitados. Seu coração é assim? O nosso coração está assim durante esse momento? Ou nós estamos preocupados com a nossa subsistência? Né? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Ou seja, eles primeiro fizeram isso de coração ao Senhor. E, por consequência, a nós, pela vontade de Deus. E o Senhor nos conceda a graça de sermos como a igreja, as igrejas da Macedônia naquele período, que mesmo não tendo o suficiente, eles confiaram no Senhor e ajudaram aqueles que eram mais necessitados do que eles, por generosidade. Eles não tiveram egoísmo com relação às suas finanças, ou melhor, com relação às suas poucas finanças, mas eles foram voluntariosos e fizeram assistência àqueles que mais necessitavam. Mas, em primeiro lugar, em obediência à palavra de Deus. Continuando aqui, Romanos 12:8, na nova Almeida atualizada, a tradução a nossa também é interessante, mas essa aí, ela traz o termo que eu queria utilizar para os irmãos, que é generosidade. Aquele que contribui, ou que contribui, que faça com generosidade. Não faça com barganha, não faça por obrigação, não faça para como se fosse uma indulgência. Eu dou para ganhar um pedaço no céu, mas faça com generosidade. Essa é a ordenança bíblica. Um outro texto, 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se a gente pensa que tais assuntos eles não são tratados na palavra do Senhor com relação a esses pecados sutis, nós estávamos bastante enganados. Como podemos ver os nossos irmãos passando necessidade, endurecermos o nosso coração e ainda dizermos que permanecemos no amor de Deus? Será que amamos mesmo o nosso Deus? Então, em tempos como esse, né, que podemos colocar em prática, sim, né, aquilo que temos aprendido em relação ao amor, em relação a um coração dadivoso, em relação eu não era egoísta, eu não sou egoísta. E você começa a pensar, caramba, como eu tenho sido egoísta, como eu não tenho me preocupado, né, com as pessoas da minha casa, em relação ao tempo, aos interesses, não tenho me preocupado com os irmãos da igreja, não tenho me preocupado com o mundo. Né? O seu tempo, o seu recurso, inclusive financeiro, ele pode não ser utilizado na sua comunidade, na nossa cidade, ele pode ser utilizado em outra parte. Mas, a priori, olhemos para o nosso nicho, né? O nosso nicho de atuação. Então, já vimos interesse, egoísmo em relação ao interesse, ao tempo, às finanças, e, por fim, nós vamos ver aqui a descortesia, né? Que palavra mais bonita e bela, porém negativa. Né? Uma palavra tão interessante, mas ela tem um contexto negativo. Então, descortesia, né?
que seria, né? Grosseria, indelicadeza, falta de cortesia, incivilidade. Então é muito fácil a gente perceber quando a pessoa é grosseira. Não, é uma pessoa rude, ela é egoísta e ela traz um rudimento, sei lá, ela é indelicada. E aí, mas isso que tem a ver com egoísmo? Né? O que isso tem a ver? Qual o sentido dessa área que está sendo apresentada? Né? A pessoa grosseira ela jamais leva em conta o que as suas atitudes causam aos outros. Ponto. Quando a pessoa é grosseira, ela não quer saber se o que ela disse ela vai fazer mal a alguém. Egoísmo. Eu gosto, eu falo, a verdade é essa e ponto. Acabou. Eu não tenho o que dizer e eu sou assim mesmo e tchau. Pecado, meus irmãos. Já é pecado em si pela forma de falar, né? Mas notem, ela jamais leva em conta as suas atitudes, o que as suas atitudes causam aos outros. Se vai causar tristeza, se vai causar mágoa, se vai causar um distanciamento, né, da casa do Senhor, enfim. Se dentro de casa, entre os casais, isso vai causar uma ruptura traumática dos lares, a nossa palavra tem que ser doce e não grossa. Uma outra faceta da indelicadeza, né, em relação à cortesia, veja, a incivilidade e a indelicadeza. Chegar atrasado e deixar os outros esperando é descortês. Veja como isso aí a gente faz isso aí de uma forma tão natural e não se preocupa com o outro que está esperando você para começar uma reunião, que está esperando você para começar a sentar à mesa para jantar, né? O pai chama, o dono da casa chama. Eu estava falando aqui essa semana aqui em casa que todos nós, quando éramos crianças, ficávamos arrodeados à mesa do meu avô e quando ele chegava e sentava, a gente começava a comer. Ou seja, existia uma harmonia. Às vezes era por medo, a gente tinha um pouco de medo da cara feia dele. Mas a verdade é que há um respeito. Né? Então, chegar atrasado e deixar os outros esperando é descortês. Quanto mais chegar atrasado na casa de Deus. Né? Deixar o dono da festa, o dono da casa, né? O Senhor dos Senhores, que está presente no culto, e a gente chega atrasado. Né? Exemplos que o autor tem dado. Aí vocês podem abrir a mente aí e pensar na sua vizinhança, né? Falar alto ao telefone, a ponto de perturbar quem está ao redor. Eu diria que na nossa cidade, né, seriam aquela turma que gosta de som de carro, né? E a polícia tem agido bastante em relação a isso, né? A polícia ambiental. Ou seja, eu me preocupo somente com o meu ego. Né? O que eu quero fazer é a minha casa. Eu estou falando com alguém e não me perturbe não, viu, pai? Viu, mãe? Viu, filha? Não me perturbe, filho, não me perturbe, que eu estou falando aqui agora com o Márcio no telefone. Eu quero falar alto aqui mesmo, que é pelo ouvir, que ele é surdo. Enfim. E aí eu não me preocupo quem está ao redor. São coisas simples, mas vocês veem a faceta, a sutilidade disso tudo. Voltando, né, para a história lá do lar, né? Deixar os pratos na cozinha para o outro lavar. Quanta falta de delicadeza. Né? Ou seja, você come, não está nem aí, quem é que vai fazer o serviço, joga o prato lá na pia, alguém vai fazer. Que não seja eu, alguém vai fazer. Tá? Pense isso em outras áreas. Não coletar, fala agora para mim, né? A área que eu também atuo aqui. Não coletar as fezes do cachorro na calçada da vizinhança. Rapaz, o que tem isso aqui na vizinhança, na nossa cidade? É uma incivilidade profunda. E só demonstra o egoísmo das pessoas. Né? Você vê, você viu que está errado, às vezes tem até uma plaquinha na frente, olha, seja um bom cidadão, e o cidadão deixa lá. Né? Então, pontos simples do nosso dia a dia. A intenção aqui não é demonstrar fundos teológicos, né, inalcançáveis à nossa mente de forma alguma, mas demonstrar pontos bem sutis onde o egoísmo está presente muito mais do que esperávamos, muito mais do que a gente imaginava. Né? Ou seja, poxa, eu fazia tudo isso e não sabia que estava sendo egoísta. Estava, meu cara. Estava sim. Uma outra situação aqui, isso aqui também, ser grosseiro, por exemplo, com garçons e balconistas. O autor está trazendo, mas isso é típico, né,
que acontece por aqui e em outros países, ou indiferentes ao ponto de não agradecer pelo serviço prestado. Às vezes o garçom não tem culpa, né, se o patrão dele mandou cobrar, por exemplo, couver, né, e aí você chega na maior delicadeza, na maior educação de elefante, e diz, eu não vou pagar isso aqui não, porque isso, porque aquilo, blá, blá, blá. O que é que o cidadão tem a ver? Né? O que é que o cidadão que está ali atendendo, cumprindo o seu trabalho, tem a ver com a sua indelicadeza, ou com a situação que está sendo cobrada? No mínimo ali, a situação entre você, o gerente ou o dono do estabelecimento, e quem está cantando. Mas nós descarregamos no vendedor da loja. Quanto a gente já fez isso? Eu acho que o público campeão das nossas indelicadezas é a turma do telemarketing, né? Que quer vender coisa para a gente, ou então que nos liga oferecendo produtos novos, ou então que a gente liga para resolver algum problema e eles não nos atendem adequadamente, então a gente vem com a maior grosseria e dá uma patada em todos eles. E esquecemos que são pessoas que estão lá com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, às vezes nem gostam daquele trabalho, mas estão ali, fazendo o trabalho deles, e a gente, então, como cristão, jamais deveríamos agir dessa forma. E o outro ponto, por fim, aqui é falar o que pensa, doa a quem doer. Né? Quem nunca agiu assim? Não vou falar nem dos políticos do nosso país, como estão agora. Vocês pensem depois a respeito dessa frase e olhem para eles. Mas falando para a gente, quantas vezes nós já não agimos assim? Eu sou uma pessoa que fala o que eu penso. Doa a quem doer. Onde é que Cristo diz isso na sua palavra? Que nós devemos agir assim. Veja se nós não estamos sendo egoístas quando agimos dessa forma. Então, concluindo, né, já se aproximando para o final, a pessoa egoísta não é só indiferente às necessidades alheias, como ela espera, né, como espera que as pessoas, inclusive Deus, satisfaçam suas necessidades e seus desejos. Então, é uma típica situação de uma pessoa egoísta. O eu está no centro, egocentrismo. Deus está de fora do seu círculo de atuação. Nem Deus, nem ninguém. O eu está no centro. Então, ela não é só indiferente às necessidades, mas ela espera que ela seja satisfeita por Deus e pelas pessoas. Então, tristemente, nós vemos de forma cada vez mais comum esse tipo de atitude nos casamentos. Cada cônjuge acha que o outro deve atender às suas necessidades, quando cada um deveria. Pensar em como servir um ao outro no casamento. É só um exemplo. Mas para você ver como, olhando assim, no íntimo do lar, como nós, por vezes, somos bastante egoístas. E aí ficamos sem falar com o cônjuge por 1, 2, 3, 4, 5, uma semana, um mês, e chega no extremo de haver o rompimento. Egoísmo, meus irmãos, egoísmo. Das duas partes, de uma das partes. Isso nós vemos essas atitudes muito frequentemente. E, infelizmente, dentro da igreja. Dentro da igreja. Necessidade que eu seja atendido. Que Deus me atenda. Que os meus desejos sejam realizados pelo meu cônjuge, por quem quer que seja. Egoísmo. E o contrário disso, para a gente concluir, o contrário de tudo isso, é o altruísmo, uma abnegação. Então, um dos principais antônimos do egoísmo são, os principais: altruísmo, abnegação, beneficência, desapego, a turma aí do LX, e generosidade. Então, a pessoa altruísta, ela sempre equilibra suas necessidades e preocupações com as de terceiros. Então, a pessoa que vive equilibrada. Eu sei que eu tenho que botar o pão na minha casa cada dia, mas eu tenho que ficar ouvindo, escutando, observando as necessidades dos outros, ouvir o interesse dos outros, ou seja, dar atenção para as pessoas, dosar o meu tempo para poder também atender as pessoas e ter minha vida devocional, para com meu Deus. Preciso ser equilibrado nas minhas finanças, para no tempo de socorro poder também socorrer as pessoas. E preciso ser uma pessoa que haja civilizadamente,
né? Não seja descortês, não seja grosseira, uma pessoa que não haja como o mundo age. Essa descortesia, eu esqueci de falar, ela é típica de uma pessoa que não é cristã, né? A pessoa do mundo, você vê isso muito, né? Fala o que pensa, enfim. São pessoas que são grosseiras ao extremo, mas elas não têm o Senhor no coração, né? Voltando, a pessoa altruísta, então, ela tem um modo de viver, né? O viver de forma abnegada pode não custar nossa vida. Por vezes pode não custar nossa vida, mas nos custará alguma coisa valiosa para nós. Nosso tempo e dinheiro, demonstração de interesse pelos outros, sensibilidade às emoções e sentimentos alheios, ou seja, tudo que nós vimos aqui. Então, a pessoa abnegada, ela vai ter alguma perda, no bom sentido da palavra, porque ela está gastando bem em favor, né, em favor das pessoas, em favor do reino. Cristo, então, é o nosso maior exemplo, né, de uma vida abnegada. Jesus é o maior exemplo que nós podemos olhar para a palavra de Deus e seguir, né, a orientação da palavra de Deus. Então, pelo menos três pontos que eu queria trazer para os irmãos em relação a isso. Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Está lá em 2 Coríntios 8:9. Ele é o nosso exemplo de humildade. Está lá em Filipenses 2:5-8, quando ele deixou a sua glória e ele veio como servo humilde, né, morrer em nosso lugar. Ele se interessa e tem cuidado do seu povo. O exemplo lá de Marcos 6:30-32, seus discípulos estavam vindo, retornando de uma campanha, né, de curar pessoas, de pregar o evangelho, estavam exaustos e cansados, e Cristo não disse, continuem. Não, ele disse, venham, descansem, repousem, entrem nesse barco e vão aqui para um lugar isolado para vocês renovarem as suas forças. Cristo teve interesse pela saúde deles, tanto física quanto espiritual, e assim ele tem por nós. Ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado da gente. E quando a gente enxerga isso, a gente passa a colocar Deus no centro. E nós não estamos fora desse círculo de amor do nosso Cristo, mas nós estamos dentro e fazemos parte do seu reino, fazemos parte, né, do amor do Senhor, do amor de Deus. Como eu disse aos irmãos, ia colocar, por fim, as palavras novamente. Então, observe aquilo que vocês colocaram, aqueles que contribuíram. Observe também aqueles que não participaram, mas estão vendo algumas áreas aí que pode surgir egoísmo, né? Eu destaco aqui algumas que nós não comentamos, como a área da alimentação, a área da comida, né? Isso é típico também de criança. Isso é típico de criança, mas eu já vi adolescente e adulto fazendo isso. Quem nunca viu? Duas pessoas medindo, né, o copo para saber quem é que tinha mais refrigerante do que o outro. Você vê que são coisas simples, mas demonstra o nosso coração egoísta, como nós somos assim, né? Aí alguém botou aqui, uso do ar-condicionado, interessante isso aqui, ou seja, alguém que deve ter, ou gosta do ar-condicionado e quer, ou então não gosta do ar-condicionado. E aí existe uma briga em relação ao uso do ar-condicionado. Não sei, mas é algo que é prático. Percebam que é prático, não há muito segredo se a gente esmiuçar o nosso coração, né? E outras áreas aí que estão apresentadas pelos nossos irmãos. Bom, concluindo agora, depois eu passo a palavra para os irmãos. É fácil enxergarmos o egoísmo dos outros, isso eu falei lá no início, mas é difícil reconhecer o nosso. Então, reconheça. Então, faça um exercício sincero para identificar em quais áreas da sua vida o egoísmo se manifesta. Observe e faça um exercício sincero para ver em quais áreas o egoísmo se manifesta. E trabalhe nisso, meu irmão. Com oração, peça a Deus que faça você vencer e refletir a respeito dessas coisas. E lembre-se que Deus não foi e não é, em hipótese alguma, egoísta. Lembre-se que Deus é um Deus pessoal e ele não tem egoísmo no seu coração, pois ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se Deus fosse um pouquinho egoísta, ele jamais tinha enviado seu Filho para morrer por pecadores egoístas como nós. Que Deus, pois, nos abençoe. Ficamos aqui. São lições ricas que não dá para a gente falar sobre tudo e todas as coisas. Em tempo oportuno, nós poderemos voltar a tocar no assunto, porque tem muita área para ser trabalhada.
Eu vou passar a palavra agora, meus irmãos, para o presbítero Fortunato. Ele pediu a palavra aqui. E depois se alguém quiser comentar, pode ligar o seu áudio e o seu vídeo. Não se preocupe, eu não estou bloqueando aqui ninguém. Eu só pedi que ficassem desligados durante a aula. Mas vocês podem falar à vontade. Depois o presbítero Fortunato está com a palavra, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Só um instante. Estou aqui, chapéu, tá ao vivo. É o cabelo assanhado. Eu botei o chapéu para ficar... O cabelo cresceu, não cortei. Aí eu boto o chapéu que arruma melhor, mais rápido. A gente em casa se dá o direito de ficar mais à vontade. E é exatamente um desses pontos que eu queria falar agora. Sobre um desafio, né? Eu não sei se os irmãos têm a mesma preocupação que eu tenho, ou a mesma curiosidade, de entender por que uma aula dessa tão rica, nós nos escondemos atrás das câmeras. A gente não se expõe, não se coloca. É difícil para que o professor que está dando aula, ele precisa dessa retroalimentação, né? Desse retorno visual da imagem da gente. Eu não sei, tecnicamente pode ser que haja a possibilidade de uma interferência na qualidade da transmissão. Mas se nós, na próxima aula, ou até hoje mesmo, né, nos dispusermos a nos apresentarmos, isso vai enriquecer. Essa cortina tem sido, dentro do contexto da aula hoje, egoísta. A gente não está se preocupando muito com o professor e está experimentando a aula sozinho. E todos nós temos a curiosidade. Cito aqui que no domingo passado, retrasado, a nossa irmã Lourdinha foi a única que colocou a cara. Né? Vamos dizer assim, numa linguagem bem coloquial. Né? Ela colocou a cara. Lourdinha. E eu sempre procuro navegar aqui para ver se alguém aparece. Eu também tenho ficado oculto, né? Mas sempre preocupado com essa ideia da qualidade, né? Porque a gente precisa fechar o áudio e a câmera para que a transmissão seja melhor. Então, fica o desafio aqui para todos vocês. E hoje a gente chega um pico de 50 alunos na classe. E esse é uma proposta para que a gente, de fato, se for possível, se isso não interferir na qualidade, que a gente abra as câmeras. Ou seja, aqueles que estão muito à vontade, sem camisa, como eu estava, ou muito à vontade, que se prepare para esse momento, porque da mesma forma que nós vemos o professor tem um desejo enorme de nos ver assistindo a aula. Isso precisa ser confessado, isso não pode ficar como se não existisse. O mundo real é esse. A gente não se comunica só por voz. A expressão não verbal, ou seja, corporal, né? Ela comunica muito, ela é muito forte, ela aquece, ela anima, isso é muito importante. Mas contra a aula propriamente dita, que também está dentro do contexto da aula que eu acabei de falar, eu queria só falar alguns pontos rápidos. O primeiro dele é com relação à preguiça. A preguiça é uma expressão de egoísmo tremendo. A preguiça, isso principalmente para os jovens, né? Ela é uma indisposição de contribuir, uma disposição de produzir, e isso é um ponto de vista muito prático, né? A gente lembrar-se que a preguiça ela não faz parte do perfil ou do ânimo do cristão. O cristão tem que estar sempre disposto, animado, não desanimado como eu estou meio para baixo, mas a gente precisa estar sempre acordando com vontade de realizar, de comunicar, de fazer. Então, esse é um ponto de egoísmo, a preguiça. Desculpe. Você apertou o botão aí? Foi o meu Netflix aqui. Foi o meu Netflix aqui que eu apertei sem querer. O segundo ponto é com relação à pontualidade, não é que você falou, é um sinal de seríssimo de egoísmo, tá? De egoísmo. Quando nós marcamos uma conference call, uma videoconferência, uma videoaula
quando nós marcamos o culto, quando nós marcamos uma reunião, quando nós atrasamos, é falta tremenda de respeito, de educação, dentro do contexto de egoísmo, educação, descortesia, e do tempo. A gente está roubando o tempo dos outros. A gente, quando marca uma hora, a gente tem que saber que todo mundo parou de fazer alguma coisa ou fez opções e escolhas para que aquilo ali aconteça. Então, foi muito importante isso dado na aula. O egoísmo, ele se expressa e se revela muito com a falta de pontualidade. A gente prioriza outras coisas. E nós participamos muito, e vemos isso comumente, e nós brasileiros somos assim. Nesse caso, nós devíamos ser como os ingleses, né, culturalmente, né, que pontualidade britânica, né, aquilo tem que ser muito pontual. Eu queria observar mais um ponto que eu anotei aqui da aula, finanças do casal. Finanças é um assunto muito delicado, não é? E a minha experiência pessoal é de que aqui em casa, praticamente, familiarmente falando, a conta é quase que conjunta. É uma conta conjunta, né? Aqui é conjunta. Aqui em casa. O dinheiro não é meu, não é da esposa, não é dos filhos. Nós nos ajudamos. Aprendemos isso ao longo da vida. Isso é uma vivência minha. Eu defendo muito essa tese. Eu sei que, às vezes, as pessoas defendem a administração do seu próprio ganho de forma generosa e tudinho, mas algo que nos ensina a compartilhar as finanças, que é muito mais profundo. É o desapego, é seus sonhos, é a abnegação, é você realmente saber. Essa semana, mês passado, os exemplos familiares são terríveis, né? O pastor sempre diz que a gente não deve dar aula dando exemplos da gente, testemunho, né? Mas o meu dinheiro não é meu, eu não preciso mais de nada, eu estou aposentado, eu compro às vezes um chapéu velho, comprei uma pulseirazinha de borracha essa semana para mim e tal, mas é sempre procurando assistir à necessidade daquele que precisa. A Calvino, nas Institutas, quando fala sobre isso, ele diz que nosso excesso de ganho é para ajudar os outros. Dentro disso, dentro do egoísmo, eu falo das palavras doação e divisão. E encerro com isso. Doar parece uma coisa muito leve. A gente... mas dividir é mais profundo, é mais cirúrgico, sabe? Dividir. Eu sei que tem gente que divide 1/3, 3/3. É como diz Luiz Gonzaga, um para tu, um para mim, um para eu. Um para tu, um para mim, um para eu. Eu lembrei dessa música. Eu ia citar essa música, eu lembrei dela, mas me contive. Mas que bom. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que aprender a dividir. E não esconder o pão de mel no fundo da gaveta para que você não veja que está lá e você vai comer sozinho. E não para esconder o chocolate e comer sozinho. Isso é exemplo pequeno, bobo, né, que acontece no dia a dia. Mas tem coisas muito mais profundas. Sim. Então, a gente tem que estar apto a dividir. A dividir. É meu, é de todo mundo. Nós somos... Dizer que é mordomo é um negócio, uma retórica tremenda, né? É bonito, né? A gente precisa ser, de fato, mordomo. Então, a aula foi excelente. Deus abençoe pela transmissão. Eu acho que esse é um pecado típico do ímpio. Típico. Ele não revela a piedade e ele é muito presente em toda e qualquer mensagem que nós ouvimos, que é o egoísmo. Quando nós não olhamos para o próximo, a própria palavra de Deus diz que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Quando você vê isso, você vê o quanto que você tem que se doar. Então, termino aqui com a minha participação. Domingo que vem, vamos ver se... Eu convoco os irmãos aí que corram no guarda-roupa e botem um chapéu, uma camisa, e antes que a aula termine, por favor, apareçam. Já falei isso Áurea, aqui. eu vi aqui sua palavra. Eu estou procurando você, Áurea, viu? Quero lhe ver. Um abraço. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, presbítero, a sua participação. O senhor sabe que o senhor e o presbítero Kleber têm dado um apoio muito, muito grande, e a gente louva isso, a vida de vocês, esse trabalho. Também agradeço a todos que estão aí. Se eu falo de Lourdinha, mas eu me lembrei de uma pessoa que sempre aparece, que é a Simônia, ligou agora aí o vídeo dela. E assim, o que o presbítero falou, de fato, é um sentimento que nós que estamos do lado de cá da Câmara, e o pastor também, né? E o pastor Alain, ele não tem oportunidade, por exemplo, de poder vê-los, como nós estamos tendo aqui, né? Através do uso dessa aplicação. É claro que no Face você só tem o uso do chat, e o chat não mostra as faces. Então, é sempre bom a gente, depois de uma exposição, que eu tentei hoje ser o mais rápido possível, mas acabou que o nosso tempo também se estendeu um pouquinho, de, ao final, ver, né, os irmãos, saber um pouco da opinião deles, saber até como estão, né, passando. Então, sempre o presbítero Kleber sempre está nos acompanhando, está presente. Se o presbítero quiser falar, Kleber, olha, Lidinha ali, Fernandinha também. E eu peço assim, quem puder ligar a câmera, liga agora aí, que eu tiro um print aqui. Eu acho importante a gente olhar a cara de todo mundo. Aí o outro na rede. Esse é lugar de estar. Não se envergonhe, seus cabelos estão assanhados. Não se preocupe, não. Né? É um sentimento de saudade que nós temos dos irmãos, apesar de falarmos, por vezes, com alguns. Né? Eu tenho tido contato com alguns irmãos, mas não com todos. E por vezes, a gente sabe que vocês estão aí desse lado, estão assistindo, estão participando, muitos estão frequentemente, mas faz falta. O que o Fortunato falou é uma verdade. Ó, Úrsula, olá, Úrsula. Muito bem, minha irmã. Dona Débora, nós temos Márcia e Luiz também tem participado. E assim, são momentos raros e poucos, né? Ou seja, uma vez por semana a gente tem a oportunidade de colocar a cara. Não se preocupe que não sai o perfume, né? Não ultrapassa, mas pelo menos dá para a gente sentir um pouco da saudade e rever, né, a face daqueles que nós amamos de verdade, né? São nossos irmãos em Cristo e assim nós desejamos retornar o quanto antes, né? E podermos estar. Olha o Fernandinho ali, o coração do leão, o coração valente ali apareceu. Então, Simone já apareceu ali, já vi. Giovanni, o nosso corretor, professor Leandro. Domingo passado eu tive a oportunidade de assistir uma aula de Leandro e Afonso à tarde com as crianças. É um trabalho que também está sendo feito, muito bem feito, né? Tá aí sob a coordenação da professora Débora Guerra. E as crianças estão aprendendo, estão participando. A Sabrine. E isso é bom, porque apesar da nossa distância, a igreja tá fazendo o possível, né, para trabalhar. Então, palavras do presidente. Oi, Axon e Larissa. Palavras do presbítero Fortunato, né, que a gente possa aprender. As lições aqui não estão sendo dadas para vivermos na teoria. As lições estão sendo dadas para edificação nossa como professor. Dona Gilvânia, saudade do Caruru, Dona Gilvânia. Estão sendo dadas para edificação dos professores e edificação daqueles que ouvem. Eu ia tentar fazer uma gracinha hoje, mas não consegui. Eu tenho medo aqui dessa internet, a minha fica vacilando minha internet. Eu ia jogar essa aula hoje no YouTube de uma vez só, fazer uma aula aqui e uma aula online, né? Ou seja, transmitir para um canal para que a gente pudesse, e outras pessoas que não estão na sala pudessem até nos ver, tá? Então, já falo de antemão para vocês, e se der no próximo domingo, eu vou fazer isso. Então, seguindo a orientação do presbítero Fortunato, passe o melhor perfume, vistam a melhor roupa, como eu vi uma irmã de Dores. Ela botou, isso tem umas semanas, ela colocou no Instagram dela, vestindo-se para participar da devocional, mesmo sendo pela internet. Então, ela não ficou largada, né? Assim, tal. Ou seja, um momento de devocional que a gente, mesmo, como o pastor falou hoje, mesmo sendo uma forma imperfeita e limitada, nós estamos diante da palavra de Deus. Tá? Então, Deus nos abençoe. Eu louvo a vida dos irmãos.
como foi anunciado hoje, a lição, e isso era um desejo do presbítero Fortunato desde o início, a lição, ou esse grupo aqui não está restrito à classe de jovens, então, se vocês tiverem seus contatos aí, suas redes, tentamos botar hoje lá no QR Code lá da igreja, mas Ivan me disse que teve algum problema no link, depois eu vou procurar saber como ele foi que aconteceu, porque é o mesmo link que eu botei no WhatsApp, não teve diferença, tá bom? Eu vou pedir... Ô, Júnior, Pois não, quem quer falar? o problema do link foi que lá no link estava escrito install, é só trocar uma palavrinha mesmo. Eu não sei por que o problema gerou o link errado, mas aí depois ele conseguiu consertar já. Perfeito. Tá bom, eu vou pedir... Diácono Luiz Henrique está aí, Márcia? Tá não? Pronto. Eu vou pedir então ao meu irmão Axon, que está aí, soldado, que não tem medo, né? Que ligue seu microfone, soldado, e faça uma oração, encerrando assim. Fala aí, Pronto, professor. tá ouvindo? Sim, positivo. Pronto. Faça uma oração, por gentileza, para a gente encerrar. Pronto. Senhor Deus, te agradecemos por essa escola bíblica, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, e mesmo estando longe um dos outros, mas possamos, pelo fato de podermos aprender, de podermos compreender mais tua palavra, e sentirmos que estamos pertos, e que nós possamos, durante esse período, entender entender e sentir falta da convivência com os irmãos, que nós possamos buscar entender mais tua palavra, vivenciá-la e possamos ser gratos ao Senhor por tudo. Abençoa aquelas pessoas que estão com seus problemas de saúde, seja por conta do corona ou alguma outra situação adversa, e que o Senhor abrevie esse tempo quanto antes. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Tá? Então, bom almoço para todos e preparem o espírito para mais tarde, na devocional da noite. Deus abençoe. Valeu! Valeu. Parabéns, irmãos, pela aula, viu? Aqui, rapaz. Abraço, Giovanni Bonito.